E no programa Encontro Marcado de hoje, estamos recebendo a doutora Bibiana Colense, médica endocrinologista aqui da cidade de Botucatu. Doutora, satisfação em recebê-la aqui no programa. Obrigada, para mim também é um prazer estar aqui. Doutora, as pessoas que não sabem que têm o diabetes e se alimentam de qualquer tipo, né, fazem qualquer tipo de alimentação, que risco elas estão correndo? É importante falar que hoje em dia as pessoas, no geral, estão comendo muito errado, né? Entendi. Eles estão comendo alimentos industrializados demais, feitos na hora, acaba tendo muito sal, muito químico, muita coisa, muito carboidrato, massa, né? Então tá uma alimentação errada. Então mesmo a pessoa que não tem diabetes está comendo errado, está certo? E muitas vezes o diabetes é uma doença silenciosa, justamente por estar comendo muito comida pronta, esses fast foods, a pessoa acaba ganhando peso, tendo uma ingesta de calórica muito grande e com isso desenvolve diabetes, que é uma doença silenciosa e às vezes se não vai no médico, não faz o exame de diabetes anual depois dos 40 anos, vai descobrir que tem diabetes quando já está muito tarde, né? E aí, o que acontece? Pela sua experiência, qual que é a reação desse paciente quando descobre mas eu me alimento tão bem, faço 6 alimentações por dia, mas está com diabetes? Ele fica assustado, porque o diabetes acaba sendo uma sentença. Então, uma das coisas que eu deixo muito claro é que não é uma sentença. Dá para muito bem viver bem com diabetes de uma forma bem controlada, contanto que siga umas regras de alimentação saudável. Pode ser que esse indivíduo pensava que comia direito, mas na verdade não come, né? E fazer uma atividade física regrada também. Logicamente, a gente introduz medicamento junto, porque também a gente não vai esperar a pessoa mudar o estilo de vida, mudar a alimentação, mudar a atividade física. Sim. A gente já introduz a medicação para ajudar. Mas a base do tratamento é essa mudança mesmo. Assim, e é bom que a pessoa fique assustada, porque isso é uma motivação para mudar. Porque se a pessoa não está nem aí não tem o que o médico possa fazer para ajudar, né? Quem tem diabetes vai ter que conviver pelo resto da vida. Ela só controla, só isso. Isso, exatamente. Então, diabetes, eu costumo brincar e falar que é uma tatuagem. Então, você é diabético, ponto final. Então, você pode viver até os 150 anos, muito bem, obrigado, contanto que você siga uma alimentação mais regrada e saudável. Sim. Não é deixar de comer. Porque muitas pessoas falam assim, nossa, eu tenho diabetes, eu vou deixar de comer. Não é, você vai comer tudo, mas uma quantidade menor, de uma forma mais regrada, e fazer a atividade física, que é o tipo de coisa que as pessoas têm deixado de lado, né? E tomar os remedinhos. Mas se seguir essas regrinhas, vai viver bem, vai morrer de outra coisa. Tem um percentual da população que tem o diabetes? Tem. Hoje em dia, no Brasil, chega a quase 25% da população brasileira é diabética, justamente porque a população está ficando obesa. Nós resolvemos copiar tudo dos Estados Unidos, inclusive a alimentação errada, né? Infelizmente. Lá, mais de 50% das pessoas são obesas, então tem muito diabetes lá. Aqui no Brasil, a gente quer ficar comendo fast food, tem uma alimentação, como eu vou ficar repetindo isso, né, de alimentos prontos, salgadinhos, tem coisas calóricas. E, paralelamente a isso, nós diminuímos nossa atividade física. Então, a gente pega o carro para andar 2 quarteirões, não é verdade? Ninguém vai a pé, ninguém tem mais... Perder o hábito de fazer aquela caminhada após refeição. É verdade. Então, isso acaba engordando a população e trazendo diabetes. Agora, hoje em dia, nós temos também uma variedade muito grande de comidas específicas para o diabético, né? Tem também. Então, como aumentou muito esse pool de diabéticos no país, abriu esse mercado, né, de alimentos para diabéticos, que nada mais são que alimentos com baixo teor calórico, que a gente acaba falando que é light, né? E os diet são alimentos que retirar alguma coisa dele. Então, o diet não necessariamente é para diabético, mas o diet pode ser, por exemplo, uma pessoa que tem doença celíaca, que tem alergia ao glúten. Então, ela pode comer um alimento diet que não tem glúten. O light, o light é baixo teor calórico. Entendi. E o diet é quando a gente retira algum componente da alimentação. Então, quem é diabético pode comer os alimentos, os sucos lights, que eles acabam não tendo açúcar, tem um menor teor calórico. E os alimentos diets, você tem que olhar nos ingredientes para ver se realmente está sem açúcar. Perfeito. Agora, doutora, o açúcar orgânico, por exemplo, eu só muda o açúcar, né? Não uso o refinado, açúcar, acaba usando o demerara ou orgânico. Tem alguma influência? Nenhuma. Assim, se você tem diabetes, você não é para comer açúcar,
cana-de-açúcar, Nenhum mel. tipo? Não tem. Porque esses carboidratos, que a gente chama de carboidratos simples, eles são absorvidos muito rápido no nosso organismo e aumentam a taxa de açúcar do nosso corpo muito rápido. Então, o que realmente não pode é o açúcar, nenhum tipo, nem o demerara, nem o orgânico, nem o mascavo, nada. É mesmo? Nenhum. Cana-de-açúcar, porque é o próprio açúcar, né? E mel, que também é um açúcar de absorção muito rápido. De resto, a gente pede para trocar esses tipos de açúcares por adoçantes, que eles podem vir na formulação em gotas ou em pó. A gente sempre vai dar preferência para os adoçantes mais naturais, que nem o estevosídeo, a sucralose, do que os mais antigos, que eram o aspartame, o ciclamato. Até mesmo por conta de paladar, eles são mais gostosos. Então você consegue fazer uma substituição sem perder uma qualidade de vida. Né? Então eu acho que vale a pena a pessoa fazer essa troca. Quer dizer, mas nem o mel então também? Está proibido. É mesmo? Isso a gente não dá. Não dá. E eu fico imaginando a dificuldade da população assimilar isso, né? Eu não posso o açúcar refinado, não posso. Porque você não vai chegar no controle, depois você vai chegar lá no seu endocrinologista, com as pontinhas de dedo, que é para ver se o açúcar está bom ou não, e vai estar sempre alto. E aí, na hora que a gente pergunta, a pessoa fala assim, mas o meu cafezinho é com açúcar. E não adianta, quer dizer, você está fazendo todo um trabalho, querendo manter a pessoa bem controlada, e por causa desse cafezinho com açúcar, a pessoa vai ter uma complicação. Eu acho que a gente sempre vai pesar o benefício de uma troca, de um tratamento, com o risco que ela pode causar. Então, você está fazendo a dieta super certinho, por causa desse café com açúcar você vai ter uma complicação do diabetes? Será que vale a pena? Será que esse café com açúcar é tão importante na sua vida a ponto de você trocar por ficar cego, ter um derrame, né? E o paciente com diabetes, ele é disciplinado? Ele controla mesmo? Ele acompanha ou ele dá as vaciladinhas? Isso depende da pessoa, né? Tem pessoas que realmente ficam, como você falou, muito assustadas e resolvem seguir ali a risca e ficam bem. Tem pessoas que não seguem, pode ser porque ficou deprimido, ou então não acha que o diabetes vai causar uma complicação nela, mas vai causar. Então a pessoa fala assim, comigo isso não vai acontecer. Tem aquela regra, né? De sempre falar, eu não estou sentindo nada. O diabetes é uma doença silenciosa. Ela é traiçoeira. Você vai sentir alguma coisa quando já tiver uma complicação grave. Então, não é o sentimento que vai te nortear o tratamento do diabetes, e sim os exames de sangue e as pontinhas de dedo. Entendi. E a gente precisa levar esse indivíduo à conscientização. Mas eu acho que está ali 50-50. Hoje em dia as pessoas estão mais conscientes sobre o diabetes, então tem muita gente se tratando da forma correta, sim. Tem gente que não toma açúcar, eles tiram isso da vida e vivem muito bem, obrigado. Eu tenho vários pacientes que viraram atletas depois que descobriram ser diabéticos e a glicemia deles está excelente, super bem controlada, coisa que eles não faziam antes de descobrir o diabetes. Então, quer dizer, para o controle realmente do diabetes, a atividade física é fundamental. Fundamental, tem que fazer. Porque a atividade física, ela vai queimar o açúcar do corpo, o que está em excesso. Então, também, eu costumo falar que a atividade física funciona como se fosse a insulina do corpo, ela ajuda a baixar. Então, se você faz de uma forma regrada, você vai manter esse seu açúcar sempre no valor constante e bem controladinho. É fantástico o efeito da atividade física no diabético, é muito bom. A gente, às vezes, consegue diminuir muito a dose de insulina, se é que esse indivíduo está utilizando a insulina. Conseguimos até reduzir a dose de medicamentos, se esse indivíduo está utilizando os medicamentos. Então, é muito interessante. Todo diabético tem que fazer uso da insulina? Não. O diabético que faz uso da insulina é o diabético tipo 1, que é a criança ou o adolescente que não produz nada de insulina. Então, esse tem que repor uma substância que ele não produz. É um tratamento de reposição. Tá? E o diabético tipo 2, que é do adulto, que é isso que a gente está falando hoje, que é aquele que tem uma alimentação errada, não faz atividade física, acaba engordando. Às vezes ele precisa utilizar a insulina. Quando está muito mal controlado, a gente pode introduzir a insulina durante um tempo determinado e depois retirar. Ou então, quando já está com muito tempo de diabetes mal controlado, o paciente negou a doença durante muito tempo, o corpo acaba não produzindo mais insulina, ele entra numa falência e a gente precisa repor uma substância que o corpo não está produzindo. Casos assim são comuns? São muito comuns. É mesmo? Principalmente por falta de informação. Normalmente eu estou pegando hoje esses pacientes que têm há 10, 15 anos de diabetes e aí preciso insulinizar. Só que se a gente lembrar como que era a informação sobre diabetes 10, 15 anos atrás, não era
né? Então, quando eu comecei a trabalhar com diabetes, era uma coisa muito pouco difundida, as pessoas relevavam a importância. Então, de lá para cá, a gente tem feito um tratamento de conscientização, juntamente com a ABAD, né? Sempre trazendo informação para a população. Então, eu acredito que essas pessoas que estão desenvolvendo diabetes hoje, daqui 10, 15 anos, talvez não precisem utilizar a insulina, porque eles vão ter mais informação, vão estar melhor controlados do que esses que estão chegando agora com 10, 15 anos de diabetes. E a gente está tendo que repor a insulina. O diabetes é uma doença hereditária? Então, antigamente era. O diabético tipo 2, a gente tinha famílias. Hoje em dia, como a alimentação, o meio ambiente está muito mais atuante do que a hereditariedade, pode aparecer em qualquer pessoa. Tá? Então, o que a gente recomenda, um indivíduo acima de 40 anos, vai, né, procura o seu endocrinologista, vai fazer o exame de diabetes, porque é uma doença que está aumentando muito no nosso país, no mundo inteiro. Entendi. Agora, a senhora falou de crianças, né, que é o diabetes tipo 1. Isso. É muito comum uma criança ter o diabetes? Não, o que a gente pega é assim, chega a ser 7% da população geral pode ter o diabetes tipo 1, tá? Não é comum. Esse pode ter uma certa hereditariedade, mas acaba aparecendo. O que é importante falar é assim, que as doenças autoimunes, que são aquelas que o nosso corpo produz uma substância que destrói alguma célula do nosso corpo, sim, estão aumentando no mundo inteiro, de uma forma importante. E o diabetes tipo 1 é justamente isso. A gente produz uma substância que destrói o nosso pâncreas. E as células que produzem insulinas do pâncreas. E isso está aumentando muito também no nosso país. Devido ao quê? O que é Nós isso? Não sabemos, mas suspeita-se que seja os componentes presentes em alimentos industrializados. Pode ser conservante, pode ser os corantes, nós não sabemos. O fato é que está aumentando no mundo inteiro. Que coisa, né? Que coisa. E é uma situação difícil de ser alterada, né? Não, o diabetes tipo 1, a criança vai utilizar a insulina até os 150 anos de idade. Ela vai utilizar essa reposição. E aí a gente pode repor isso com canetas, a gente tem a bomba de insulina, que melhora muito a qualidade de vida dessa criança, né? E existem muitos centros de pesquisas no mundo inteiro estudando a cura para isso, a reversão. Então nós temos a célula-tronco, que a gente pode utilizar para adulto, né? Que você faz uma injeção de célula-tronco e o pâncreas começa a se regenerar. Isso é um trabalho que foi pioneiro no nosso país e é reconhecido no mundo inteiro e vem trazendo bons resultados. Mas não é nada ainda que a gente vai falar assim, olha, o tratamento é esse. Por enquanto é tudo muito em pesquisa, né? Mas as pesquisas estão avançando. Perfeito. Agora vamos voltar na parte de alimentação. A ABAD, inclusive, fornece, de repente a pessoa quer seguir uma alimentação, ela é diabética, ela quer seguir uma alimentação. A ABAD dá sugestões, inclusive? Dá, então a ABAD cresceu muito nesses últimos 10 anos também, a gente agora está com a sede própria, lá na General Teles 171, né? Então quem quiser ir pode ir lá conhecer. Nós temos nutricionistas também para orientar os associados como que eles devem se alimentar de forma saudável. A gente faz a campanha de atividade física, a gente faz a corrida do diabético todo novembro, junto com a ACOB, né? Então é uma associação que está bem atuante na população. A gente faz também diversas campanhas de pontinha de dedo em empresas, na cidade, para detectar precocemente o diabetes também, né? E qual que é o resultado, por exemplo, dessa campanha de pontinha de dedo? É muito alarmante quando vocês fazem? Olha, na verdade, não. Na verdade, a maioria das pessoas que vão falam que já são diabéticas, né? O controle delas é que não é muito agradável. Eu acho que a população ainda não está atingindo um controle adequado do diabetes. Então, precisa a população fazer mais atividade física e comer melhor. De casos novos, né, de detecção, normalmente nas campanhas a gente pega no máximo 5, uma vez 10 casos novos, de pessoas que realmente não tinham nem ideia e foram aleatoriamente fazer a campanha. Então a população hoje em dia, o que eu vejo hoje, diferente do que eu via 10 anos atrás. Então 10 anos atrás o pessoal nem sabia que era diabético, então a gente fazia essas campanhas, era rodos de diagnósticos. Hoje em dia não, hoje em dia muita gente sabe que é diabética, mas poucas estão se controlando de forma adequada. Estão se conscientizando ainda de estar se alimentando direito, de estar fazendo uma atividade física mais regrada, né? Então diminuiu o diagnóstico de casos novos nas campanhas, mas o controle ainda está um pouco a desejar. E aquele paciente que alguns anos atrás descobriu que tinha o diabetes, foi lá procurar a doutora Viviane, ele realmente estava todo fora da regra,
E hoje ele se conscientizou, pratica uma atividade física, entrou num regime específico, também tem esse lado, né? Então, tem esse lado. Aí a pessoa vai super bem, porque na hora que você começa a fazer uma atividade física, além de controlar o diabetes, você tem uma melhora do bem-estar, do humor, né? A qualidade de vida da pessoa melhora. E na hora que você para também de comer esses alimentos que são muito ricos em calorias, que eles acabam intoxicando, deixando a pessoa ruim, e começa a comer alimentos mais saudáveis, também melhora a qualidade de vida. Então, eu até ousaria dizer que são pessoas mais felizes hoje do que antes, porque estão melhores metabolicamente, né? No inteiro, elas estão melhor. Qualquer tipo de fruta pode ser consumido ou tem a frutose também que é prejudicial? Então, isso é uma pergunta que muitos pacientes fazem no consultório. Eu acho que é uma pergunta relevante, né? Uma boa pergunta. Pode comer qualquer fruta. O segredo é a quantidade. Então você vai falar para mim, Bibiana, eu posso comer uva? Pode, mas você não pode comer um cacho. Você vai comer 10, 12 bolinhas com a casca, entendeu? Pode comer manga? Pode, mas você não vai comer a manga, você vai comer um quarto. Então é uma questão de quantidade, é comer menos. A população tem que aprender a comer menos, né? Toda fruta é isso, toda tem a frutose. Todas as frutas têm a frutose, que é o próprio açúcar da fruta. Tem umas que tem mais, obviamente, tem outras que tem menos. Então a melancia, por exemplo, ela absorve muito rápido. Como ela é muito aguada, a frutose dela acaba sendo absorvida mais rápido e aumenta o açúcar mais rápido do que se eu comer uma fruta rica em fibra, como se eu chupar uma laranja, não é o suco de laranja. Porque na hora que eu chupo a laranja, eu vou estar ingerindo bagaço, tudo isso vai atrasar a absorção do açúcar da fruta. É importante que o bagaço seja ingerido. Então, uma coisa que a gente fala entre o suco e a fruta, sempre, porque ela vai ter o bagaço junto e vai atrasar a absorção do açúcar. O limão é a mesma coisa? O limão é ótimo, né? Porque você vai aguar, você não vai tomar o limão puro, né? Você vai aguar ali, então você vai diluir toda a frutose, né? Então aí você pode tomar limonada. Um suco de maracujá bem diluído, você também pode, né? Então aí não tem muito problema. Limonada, ninguém vai chupar limão, né? Eu sei porque eu tomo suco de limão todos os dias, né? Doutora, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui, eu gostaria que a senhora deixasse o telefone da ABAD, né? E as próximas atividades da ABAD que nós vamos ter agora? Então, nós sempre fazemos campanhas, né? A gente faz campanhas em diversas empresas, se quiser agendar é só ligar lá, né, pra gente. E o próximo que a gente está montando agora vai ser realmente a corrida do diabetes no final do ano. Né? Novembro. Lá em novembro. 7, na General Teles 171. Muito obrigado pela presença. Imagina, foi um prazer.